Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana e eu sou professora da Rede Estadual de Ensino e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como leitora. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite da assessoria da Sala de Leitura e Bibliotecas Escolares e a Subsecretaria de Gestão e Ensino pelo convite em participar e poder compartilhar essa minha experiência de leitura com vocês. Além de compartilhar minha experiência e minha história como leitora, eu vou deixar aqui também algumas dicas para quem quer se tornar um leitor e para quem deseja manter o hábito de leitura no seu cotidiano. São inúmeros os benefícios que a leitura ela pode nos proporcionar, como adquirir novos conhecimentos, ampliar o vocabulário, você conhecer outras realidades, você também funciona como elemento terapêutico. E foi assim que a leitura ela entrou na minha vida como um elemento terapêutico, já que na época eu estava fazendo mestrado, então é uma fase que exige muito o psicológico, então eu sempre reservava um momento para leitura e foi assim que eu também vi, né, como que isso me fazia bem. E a partir daí eu não deixei mais de ler. E aí no mestrado, no grupo de estudo que eu participava, eu comecei a ler os teóricos, né, Bakhtin e Vygotsky. E em Bakhtin eles mencionavam muito autores russos, como Tolstói, como Dostoiévski. Então a partir daí despertou uma curiosidade. Então isso é um ponto para você se tornar leitor, a partir da curiosidade, qual o assunto que te desperta a curiosidade, que você tem interesse. E aí eu fui buscar na literatura russa as obras de Dostoiévski e Tolstói também. E eu comecei com a leitura de Gente Pobre. É um livro da literatura russa e antes de começar com os grandes clássicos do Dostoiévski, eu comecei com Gente Pobre. E eu simplesmente fiquei fascinada com a história, com a escrita, com o autor. E aí eu não conseguia mais parar de ler e eu fui lendo um livro atrás do outro. Um outro livro que me marcou bastante foi O Corcunda de Notre Dame. É um clássico da literatura francesa. Simplesmente eu fiquei encantada com a história da catedral, com a história também do Corcunda de Notre Dame. Então isso aqui realmente foi uma leitura que me marcou bastante. E a partir dessas leituras que foram marcantes para mim, eu fui me interessando por outras obras, tendo curiosidade em ler outros livros. Então eu comecei a ler também clássicos da literatura brasileira, como da Clarice Lispector. Um livro maravilhoso também, que é Angústias, de Graciliano Ramos. Esse ano eu também li Hemingway, O Velho e o Mar. Então são livros, esse aqui é um livro bem fininho, uma história também encantadora, uma escrita. É um livro curtinho, eu indico para quem quer começar e para quem quer manter o ritmo, começar lendo livros mais curtos, né? A Revolução dos Bichos, e depois começar com os calhamaços. Além disso, buscar um assunto que vocês tenham interesse, uma história que possa prender a atenção. Então essa é mais uma dica para quem quer começar a se tornar um leitor e criar um hábito de leitura, é ler um livro mais curto, de um assunto que você tem interesse, uma escrita mais leve e uma história que prenda atenção. O outro livro que funciona muito bem são livros de aventura. Autores contemporâneos eu indicaria Helena Ferrante, além disso eu indicaria Chimamanda e eu indicaria começar por esse livro, que são livros de contos. Então é interessante também para quem quer começar a ler ou criar o ritmo de leitura, um hábito de leitura, ler contos, ler crônicas. E um outro livro que eu indicaria também é O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que é uma escrita leve, uma história que prende atenção, tem um pouco de aventura, de fantasia e a escrita também é encantadora. E uma escritora que eu indicaria também é a Rosiane Murray. Eu li o livro Caligrafia dos Sentimentos, essa edição linda, é uma leitura que eu fiz pelas manhãs, uma leitura muito inspiradora, poética e eu gostei bastante. Compartilhando ainda um pouco da minha história como leitora, em 2018 eu também senti a necessidade de compartilhar, de poder conversar um pouco mais com as pessoas que também gostavam de ler. E a partir dessa necessidade eu criei o perfil literário no Instagram chamado Tour Literário. E nesse perfil eu compartilho os livros que eu li. Além disso, a gente faz projetos de leitura coletiva, porque assim a gente forma essa comunidade para poder compartilhar essa experiência de leitura, enriquecer a nossa leitura.
Então lá nós desenvolvemos alguns projetos de leitura coletiva, como o Tour Literário Ciência. Nesse projeto a gente faz leitura coletiva de livros de divulgação científica. Também realizamos a leitura coletiva de clássicos da literatura brasileira. Então vou aproveitar e deixar o convite para quem quiser conhecer ou participar desses projetos. Então é isso, pessoal. Fica o convite e espero vocês também lá no perfil Tour Literário. E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar aqui minha experiência como leitora e poder indicar alguns livros que me marcaram. Espero ter incentivado vocês ao hábito de leitura, à formação de novos leitores e espero poder também voltar aqui com dicas de livros para falar com vocês, para conversar com vocês, para poder compartilharmos também essa experiência de leitura. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.